Bom dia, meninas lindas. Deus abençoe. Hoje nós vamos estar entrando na lição de número 2. Hoje nós vamos trabalhar a primeira parte desta lição e no domingo que vem nós vamos então para a segunda parte, finalizando, certo? O tema desta lição é Fundamentos Bíblicos Geradores de Mudanças. Meninas, nós temos aprendido que no nosso caminhar como discípulas de Jesus, nós precisamos influenciar outras pessoas. Para quê? Para que estas pessoas tenham o seu viver transformado e também se coloquem a serviço do reino de Deus, certo? Esse é o nosso principal objetivo como discípulas de Jesus. Nós aprendemos do Senhor, interiorizamos a sua palavra, mas não só para nosso próprio benefício, mas para que nós venhamos também alcançar outras vidas, né? Para levar a palavra de salvação, a palavra de libertação, não é? A palavra transformadora. Agora, simplesmente para que essas pessoas tenham a vida transformada? Não, mas para que estas pessoas sejam também pessoas que queiram se lançarem, se colocarem a serviço do reino de Deus, ganhando outras vidas para o Senhor. Amém? Nós temos aprendido isso. Então, se alguém é capaz de ser e fazer outros discípulos de Jesus, esta pessoa, ela está no caminho certo. Por quê? Porque ninguém consegue fazer discípulos se não tiver ajuda de outras pessoas, certo? Então, para eu ser e para eu fazer discípulos, eu preciso da ajuda de outras pessoas, ok? Então, existe sem dúvida a necessidade de companheirismo. Na nossa jornada de fé, eu preciso ter companheiras de oração, companheiras em realizar um propósito diante do Senhor, não é? É preciso, companheirismo é a palavra correta, né? Por quê? Para que para que a gente possa, nessa caminhada tão difícil, porque não é fácil, nós possamos contar com pessoas que vão estar nos apoiando, não é? A superar as dificuldades que se levantam no nosso caminho, certo? Então é relevante dizer que o discipulador precisa ter conhecimento dos fundamentos bíblicos para que sejam geradores de mudança. Se eu não tenho conhecimento da palavra, como que eu vou gerar novos discípulos? Porque não sou eu quem faço, mas a palavra, não é? Então eu preciso ter o conhecimento da palavra para que quando eu vá falar com alguém, esta palavra venha tocar no coração da pessoa que está recebendo e daí então gerar uma transformação, amém? Uma mudança real na vida dessa pessoa. A Escritura Sagrada, ela é o manual, queridas, da formação do discipulado, certo? Só existe discipulado de Jesus se tiver fundamentado na palavra, na Escritura Sagrada. É ela que fornece conselhos, diretrizes operacionais, ou seja, o que fazer, não é? Então,
o que fazer na nossa caminhada, né? Que estratégias eu vou usar para o alcance de outras vidas, certo, meninas? Isso tudo é a palavra quem vai nos direcionar, ok? Então, toda pessoa que deseja fugir do mal e fazer o bem, ela precisa estar fundamentada na palavra. Porque Paulo vai nos dizer, lá na carta dos Romanos, no capítulo 7, versículo 19, ele vai dizer assim, ó, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este eu faço. Por quê? Porque há uma tendência no ser humano para o pecado. Nós fomos gerados pelo pecado, né, queridos? Então, há essa tendência, nós já nascemos com essa tendência do pecado. Por isso que Paulo vai falar isso, não é? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse está sempre diante de mim. Então, queridas, eu preciso estar fundamentada na palavra do Senhor para resistir o mal, para resistir ao pecado, certo? Então, essa passagem que eu acabei de falar, de Romanos 7, ela expressa a luta interna entre a vontade de fazer o bem e a tendência para o mal. Então, um dilema enfrentado por todos nós, por todas nós, certo? Sem exceção, ok? O pecado, queridas, está sempre diante de nós. Por isso devemos buscar estar com a palavra interiorizada no nosso coração, na nossa mente, certo? Para que possamos resistir às investidas do mal, ou seja, às investidas do maligno, do diabo. Certo? Esse é o caminho rumo ao ideal da vida humana. A formação espiritual, ela se configura esqueci de pegar água. Em uma tarefa dedicada de fidelidade à palavra de Deus e de honestidade ao projeto divino. Essa lição, ela destaca o Salmo 78 como exemplo que desde a antiguidade, ou seja, lá no Antigo Testamento, já se trabalhava com o discipulado. O Salmo 78, ele, logo de início, ele constata a história das proezas de Deus. Eu vou ler um pedacinho aqui. A gente ainda está com um tempinho, eu vou ler um pedacinho dele. Diz assim: meu povo, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Ele quem? O Senhor, né? Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os escondemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, seu poder e as maravilhas que fez. Olha que coisa linda. Então você percebe que os pais já discipulavam os filhos. Eles contavam das maravilhas que o Senhor realizou. Certo? Isso é o discipular. Já levar o conhecimento para os filhos daquilo que o Senhor fez, do Deus que os pais serviam.
na época. Então, o discipulado acontecia dentro da família. Certo, queridos? Então, vamos lá. Então, esse salmo, ele revela as proezas de Deus, revelando um importante legado que podemos deixar para a próxima geração. Que legado é esse? Qual é esse legado? Fé num Deus, aleluia, num Deus único, num Deus verdadeiro, aleluia, num Deus que é poderoso, aleluia, que é presente na história. A pessoa cristã, ela precisa ter uma visão clara da história da salvação. Você entende por que nós precisamos ter o conhecimento bíblico? E ler a Bíblia, querido, todos os dias. É claro que a gente não consegue ler a Bíblia em um dia, em 2, nem em um mês, eu acredito que não. Eu não consigo, porque eu tenho muitas tarefas. Mas assim, eu preciso dedicar tempo para ler a Bíblia, certo? Então, ter um olhar no passado para aprender a vivenciar o futuro. Eu digo que não só o futuro, o presente e o futuro, certo? O discipulado é um caminho lento que se faz à luz da experiência. É isso que o Salmo 78 nos revela, contando a história da salvação. Então, você não vai discipular alguém num único dia. Nós já falamos sobre isso. É preciso ter um acompanhamento. Você vai falar hoje da palavra, dos feitos do Senhor. Amanhã você vai mandar uma mensagem, vai fazer uma ligação, não é? Vai falar com essa pessoa mais um pouquinho, vai convidar para um café na sua casa, para uma conversa assim bem descontraída, você falar mais um pouco da palavra. Então, é um desenvolvimento lento, certo? Mas que com certeza é plenamente funcional se você se dedicar, ok? Então, quais são os objetivos dessa sua tarefa, né, de discipular? Para que nossa geração confie plenamente em Deus. É a partir das histórias vivenciadas por mim, por você, pelas histórias reveladas na Bíblia, não é? Que você vai levar para essa geração, para que eles venham confiar no Deus da minha salvação. E tenha a memória viva no projeto divino, ok? Segundo objetivo, por que falar dessa história da salvação? Para que a futura geração seja influenciada positivamente e não repita os erros de infidelidade no passado. Porque nós sabemos, não é? Que o povo de Deus viveram tantas proezas, mas ainda assim eles negligenciaram, não é? A caminhada com o Senhor. Era como assim? Por exemplo, quando Deus tirou o povo da escravidão do Egito, eles saíram, foram caminhando pelo deserto, porque o Senhor prometeu, né, que daria a terra de Canaã para eles. Então havia uma promessa de uma terra que emana leite e mel. Só que esse povo, no decorrer
dessa caminhada no deserto, murmurou, blasfemou, não é, contra Deus. Começaram a dizer que no Egito era melhor, olha que eram escravos, não é? Mas começou a dizer que era melhor do que o que eles estavam passando, que eles queriam carne. O Senhor deu, não é? Providenciou, mas eles nunca estavam satisfeitos. Fizeram bezerros, não é? De ouro para poder idolatrar. Então, muitas coisas revelou a infidelidade desse povo ao Deus que os resgatou, que os tirou daquela escravidão. Então, nós precisamos ensinar tudo isso, não só aos nossos filhos, mas aos nossos filhos espirituais, aqueles que nós estamos discipulando, para que eles não venham cair nesses mesmos erros, né? Claro que não vão caminhar hoje no deserto, mas no deserto espiritual, quem sabe? Ou seja, aquilo que estão desejosos não conseguem, por quê? Porque estão com o coração fechado, não é? Estão com um coração murmurador, não é verdade? E com isso é como caminhar no deserto, não sai do lugar, não consegue ver a terra prometida, ou seja, não consegue ver a bênção se materializar. Por quê? Porque está faltando fidelidade ao nosso Deus, certo? Então, para isso, os filhos precisam ter nos pais um modelo autêntico de fé e santidade. Porque a nossa família é o primeiro lugar em que nós devemos manifestar, não é? A glória de Deus. Ou seja, eu preciso discipular primeiro os meus, eu preciso ter essa preocupação, não é? De discipular os meus, ou seja, meus filhos, se tem esposo, eu preciso como é que eu vou dizer a palavra correta, meu Deus, aqui? Eu preciso me dedicar a isso, a falar do amor de Deus para filhos, para os netos, se assim tiver, não é? Para que eles venham ser alcançados por essa palavra poderosa. Agora, não basta eu falar dessa palavra, eu preciso testemunhar. O testemunho, muitas vezes, fala muito mais do que as palavras proferidas da nossa boca. Queridas, a fé não se restringe a uma confissão teórica, como disse a nossa revista, não é? Ela não é uma confissão teórica da verdade, mas uma coerência de vida e testemunho. Sabe, eu preciso ser um testemunho daquilo que o meu Deus faz, certo? Porque se eu não consigo testemunhar daquilo que o Senhor é, se eu não consigo ser semelhante com aquilo que a palavra nos ensina, como eu vou ganhar? Eu posso falar o que eu quiser, porque o que eu falo não condiz com a minha caminhada. São simplesmente palavras jogadas ao vento, certo, queridas? Então, testemunhar com a sua própria vida é fundamental para que outras vidas se aproximem de você para conhecer o Deus que você serve. Amém? Nós vamos ficar por aqui porque estamos batendo já no tempo determinado para cada lição, certo, meu amor? Então, na semana que vem, nós continuaremos ainda com a segunda lição para então finalizarmos em nome de Jesus. Amém? Queridas, tenham um domingo excelente, um almoço maravilhoso, caprichem na sobremesa, ok? E descanse, né?
e reflita sobre o que nós acabamos de conversar, tá bom? Beijo grande no seu coração. Vou estar orando lá no nosso grupo do WhatsApp, em nome de Jesus. Beijo, lindas. Até domingo que vem, em nome de Jesus. Tchau.